Boa noite, pessoal, tudo bem? Se alguém já estiver por aí, fala se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos dar um minutinho pro pessoal entrar? Para quem está chegando agora, meu nome é Milena Sapienza, sou delegada de polícia no estado de São Paulo e dou aula de direito penal aqui no Que Concursos, né? E agora toda terça, às 21 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal do YouTube do Que, para a gente debater algum tema bem bacana. Então, eu até peço sempre para me darem sugestões de tema, né? Eu estou devendo um tema bom aí da Lei Henri Borel. Então, podem entrar aqui mesmo, podem mandar no Insta sugestões de temas, né? Para a gente sempre abordar um tema bacana aí toda terça-feira, às 21 horas. Não é uma aula, aqui é um bate-papo. Eu acho super importante falar isso, porque quando eu estudava, tinha horas que ficava cansada de tanta aula, maçante, vídeo aula, aula em áudio, aula, muita aula, e ficava, às vezes não conseguia mais associar nada, não conseguia mais pensar. Eu achava bacana fazer uma coisa diferente. Então, resolver questões, para mim, dava uma oxigenada no cérebro. Às vezes, assistir um bate-papo, um videozinho lá que algum professor gravava. Então, eu gostava muito disso, né? Eu acho que dá uma refrescada na cabeça sem você sair do seu objetivo de estudar, para usar aquele tempo de estudo, né? Então, esse bate-papo, o objetivo é esse, é trazer algum tema que esteja em alta, alguma coisa aí que está gerando dúvida, alguma coisa que está acontecendo agora, ou que tem caído muito. Então, a gente traz um tema, traz no bate-papo de uma forma informal, vamos trazer exemplos de plantão, como tem funcionado, como é isso no plantão, como não é, se acontece, se não acontece, como que prova. Então, trazer um pouco do mundo policial para vocês, abordando os principais temas de direito penal. Acho que isso vai ser bem bacana para vocês, porque eu acho que a gente decorar tudo não é o melhor caminho, né? Entender é melhor. E porque decorando a gente esquece, chega na hora não lembra, né? Então a gente tem que decorar muita coisa, mas também tem que entender muita coisa. Então trazer exemplos, trazer dia a dia de polícia e tudo mais, eu acho que dá uma ajudada aí nos estudos, né? Então eu espero que vocês gostem desses nossos encontros toda terça-feira às 21 horas, que seja muito proveitoso e que vocês tragam temas para ficar cada vez mais dinâmico, cada vez mais gostoso para vocês, né? Hoje eu trouxe um tema, já vou começar, né? Acho que já entrou bastante gente. Hoje eu trouxe um tema que eu acho super importante. Ele é importante para a nossa vida, ele é importante para os plantões, né? Que vocês vão em breve fazer plantões, quem ainda não é colega, né? Que tem gente aí que já é colega, está mudando de carreira, né? Quem ainda não é colega, em breve estará aí nos plantões. É importante porque vai cair em todas as provas que vocês fizerem. Então a gente tem que saber um pouco o que está acontecendo por aí, né? Eu trouxe para vocês hoje o tema dos crimes patrimoniais em época de Pix. Com o Pix aí bombando, né? Fazendo uma baita diferença na vida de todo mundo. Como tem sido os crimes patrimoniais, o que tem acontecido, o que crimes estão acontecendo e quais não estão, como a gente tem tratado no plantão, qual é a tipificação correta, vários temas importantes sobre isso, né? Trazendo para vocês o tema mais especificamente Pix e aplicativos e tudo isso, né, que a tecnologia nos trouxe. Ótimo, né? É super importante. Acho que ninguém aqui mais vive sem Pix. Então a gente tem que fazer Pix, a gente tem lá o aplicativo do banco para conseguir passar no celular o débito. Então a gente tem várias ferramentas hoje que facilitam demais a vida de todo mundo. Mas essas ferramentas, ao mesmo tempo que são maravilhosas, também trazem alguns problemas. A gente precisa saber desses problemas, precisa entender esses problemas até para quem sabe evitá-los, né? Eu hoje, na contramão aí de todo mundo, eu hoje no meu celular, eu não tenho mais aplicativo de banco. Troquei de celular, e aí quando eu ia habilitar o celular, tal, por token e tudo mais, eu optei por não ter mais aplicativo de banco no celular. Então eu não tenho token, eu não tenho Pix, eu não tenho nada no celular. Ah, Milena, adianta? Olha, gente, não estou falando que essa é a solução, tá? É uma coisa que eu optei para minha vida pessoal. É a solução? Complicado falar isso. Mesmo porque, se a gente for pensar, ah tá, eu fui assaltada, tô
tô lá voltando de uma festa, fui assaltada, aí queria meu Pix, eu não tinha Pix, o ladrão ficou nervoso, me matou, sei lá o que, né? Então, nem sempre essa é a melhor solução. Cada um tem que fazer o que acha melhor, né? Eu preferi tirar do celular, então eu só tenho um celular velho, celular novo eu não tenho, nenhum token, nenhum banco, nem nada. Então eu resolvi tirar. E tem também as complicações disso, né? Outro dia eu esqueci carteira, esqueci tudo e saí, ia tomar um café e não tinha carteira. Aí a pessoa da cafeteria faz um Pix, não tinha celular, não tinha aplicativo, passa pelo celular, não tinha. Então não tinha nenhuma forma de pagar, não pude tomar o café. Então tem o lado bom, tem o lado ruim, e cada um tem que avaliar na sua vida pessoal o que vale a pena fazer, né? Foi uma opção minha, muito pessoal, muito particular, que não estou dizendo que é a solução dos problemas, não, que pode até gerar problema maior de ladrão ficar nervoso, de repente fazer um Pix é mais fácil, né? Dar um dinheiro pro ladrão e, né, enfim, a gente nunca sabe qual é a melhor saída. Então, só assim uma parte que eu fiz. E quando a gente fala em Pix, qual o principal crime aí que a gente está falando, né? O que mais tem acontecido? Quem é de São Paulo vai lembrar que há algum tempo atrás a gente tinha muito sequestro relâmpago. Muito. Era muito sequestro relâmpago. Vira e mexe, pessoal indo para festa, voltando de festa, pessoal que saía à noite, era abordado por uns dois indivíduos, né? Dependia. E esses indivíduos ficavam rodando com essa pessoa, né? Com essa vítima, para fazer saques em caixas de banco. Aí começou a limitar, né, valores, limitar horário, tentando, né, resolver um pouco esse tal de sequestro relâmpago. E com o tempo, com novas tecnologias, novos crimes, novos golpes, tudo mais, acabou que o sequestro relâmpago, né, deu uma apaziguada, não estava mais acontecendo tanto. E agora, com a volta do Pix, infelizmente, voltou essa modalidade de crime, né? E a gente vai tentar entender aqui o porquê voltou, o que é esse crime, o que tem acontecido. E, primeiro, para a gente começar a entender o que é esse tal de sequestro relâmpago, a gente precisa entender uma coisa muito importante: o que é o roubo e o que é a extorsão. Se a gente não tiver esse conceito muito bem definido, não decorado, mas entendido, a gente não vai conseguir entender o porquê dessa definição. E mais do que isso, se a gente só decorar o conceito, a gente não vai conseguir na hora da prova aplicar. Aí o senador traz lá um exemplo para a gente não consegue aplicar. Então hoje eu quero que vocês entendam roubo e extorsão para conseguir aplicar esse conceito em qualquer prova. Combinado? Então vamos lá. Qual que é a diferença do roubo e da extorsão? O que é cada um desses crimes? O roubo está lá no 57, a extorsão está lá no 58. Roubo a gente já sabe, né? Subtrair o bem de alguém mediante violência, grave ameaça, né? A gente tem o roubo próprio, o roubo impróprio. É importante saber essa definição, porque caiu agora numa prova o roubo impróprio. Quando eu resolvo as questões do quê? Não sei se vocês já viram, mas quando a gente resolve as questões do quê, a gente pode entrar lá em estatísticas, né? E ver quantas pessoas acertaram, quantas erraram. E eu percebo, quando eu estou preparando a aula, resolvendo por algum motivo questões, eu percebo que o roubo impróprio, sempre que cai, tem bastante gente que erra. Então, o roubo impróprio, às vezes, ele é esquecido, ele é deixado um pouco de lado. Então, a gente tem que lembrar que o roubo é aquela subtração de patrimônio mediante violência ou grave ameaça, roubo próprio, né? Ou depois de alguma forma diminuir a capacidade de resistência da vítima, né? Que a gente tem lá no 57, que é o caput, né? O caput traz pra gente. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzindo a impossibilidade de resistência. Então, tudo isso é o roubo próprio, né? É o caput do 157. Ele pode ser mediante violência ou grave ameaça, ou ele pode ser mediante uma violência imprópria, que é o reduzir a possibilidade de resistência da vítima. Como? Um Boa Noite Cinderela, né? Por exemplo. Tá lá no barzinho com os amigos, aí uma pessoa atrás coloca alguma coisinha na sua bebida, você toma, desmaia lá e a outra pessoa te rouba. Então, é roubo? É. Ah, teve violência física, grave ameaça? Não teve, teve essa violência imprópria, né? Essa redução de capacidade de resistência da vítima. Tudo isso
é o nosso roubo próprio do caput. Seja mediante violência própria, mediante violência imprópria, é o nosso roubo próprio. Aí a gente tem o roubo impróprio que muitas vezes é esquecido na hora de estudar, que é o parágrafo 1º. E o que o parágrafo 1º traz pra gente? Ele traz uma figura de uma subtração de patrimônio de outrem, sem violência ou grave ameaça, que seria o nosso furto, né? Mas que para garantir a impunidade, a posse do bem, para que não seja preso em flagrante, por algum desses motivos, depois de já subtraído o bem, o agente faz uso de violência ou grave ameaça. E aí isso não é um furto, não, isso é um roubo, é o nosso roubo impróprio. Esse roubo impróprio está no parágrafo 1º, e está escrito lá, na mesma pena incorre quem, logo após subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, tá? Então, o ladrão vai roubar uma casa, né? Aí chega lá, tá vazia a casa, não tem ninguém, então ele vai furtar, não vai usar violência, não vai usar grave ameaça. Aí ele entra lá, pega a TV, pega joias, né? Um relógio, um Rolex, pega lá tudo que ele tinha que pegar. E quando ele tá saindo, o vizinho, que tava lá de butuca olhando, vê que o cara tá roubando e fala: Ah, não vou deixar isso quieto, não, a gente tem que fazer justiça. E vai atrás desse ladrão, vai pra cima do ladrão e fala: Oh, devolve tudo aí, a casa é do meu amigo. E aí o ladrão, para assegurar a impunidade, para ele não ser preso ou para ele conseguir ficar com o bem, por alguns desses motivos, ele aplica a violência, agride esse vizinho e sai correndo. É o roubo impróprio. Isso é roubo também, gente. Não teve violência grave ameaça no começo, teve a subtração de forma pacífica, mas depois teve violência grave ameaça para garantir a impunidade, para ficar com aquela TV. Então ele depois aplicou, tá? Isso é o nosso roubo. Por que eu tô falando tanto do roubo? Porque eu quero que vocês entendam a diferença dele para a extorsão. E por quê? Porque vocês vão ter que entender o que a gente vai aplicar nesses casos de PIX e todos os outros, né? Qual das modalidades a gente vai aplicar. Esse é o roubo, próprio e impróprio. O que é extorsão? Está lá no 158. Vamos dar uma olhadinha no artigo. Constranger alguém mediante violência grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem uma indevida vantagem econômica, ou a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pessoal, veja bem. Quando a gente vê a extorsão é você constranger, né, mediante violência grave ameaça, alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa para você obter uma vantagem. Assinar uma promissória, assinar um contrato, te passar os bens, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, como que o pessoal decora a diferença? Qual é o jeito de decorar a diferença? Todo mundo decora. Roubo tem a participação da vítima e a extorsão não tem. Então, extorsão sem participação da vítima, roubo com a participação da vítima, vamos para a prova, lindo, maravilhoso, vou gabaritar tudo. Cheguei lá na prova, o examinador fez a seguinte questão para mim. O A, lá o ladrão, né? O ladrão aborda a vítima mediante grave ameaça, com a arma, né? Enfim, e fala: me passa o tênis. E a vítima entrega o tênis para ele e ele vai embora. Isso é um roubo ou uma extorsão? É um roubo, né? E aí a gente para pensar e fala: opa, peraí, então, se isso é um roubo, cadê aquela lei de que o roubo não precisa da participação e a extorsão tem participação? Nesse caso, teve participação, a vítima entregou e é roubo? O que está acontecendo? Então, não vamos decorar isso daí. Roubo com participação e extorsão sem participação. Que essa definição não está muito correta. Vamos decorar o quê? Vamos entender, né? Não vamos decorar, vamos entender. Qual é a diferença? No roubo, ele pode ter a participação da vítima, mas ele não depende da participação da vítima. A participação da vítima não é imprescindível. Ele foi lá, botou a arma na cabeça da vítima, me passa o relógio. E a vítima passou. Ok. Se a vítima não passasse, ele punha a arma na cabeça e falava, me passa o relógio. A vítima não passasse. O que ia acontecer? Ele ia pegar o relógio, ele ia pegar o tênis, ele ia pegar a carteira, ele ia pegar o que ele quisesse. Ele tá com uma arma apontada para a vítima. Tá? Me passa é modo de dizer. Se quer passar, você passa. Se você não quiser passar, eu vou pegar de qualquer jeito.
Então, o roubo, ele não precisa dessa participação da vítima. A vítima passa se quiser, também se ela não passar, ela vai ser assaltada do mesmo jeito. Pode ou não ter a participação, mas não necessita da participação. Já a extorsão, como ela é esse constrangimento de fazer ou deixar de fazer, ou tolerar que se faça alguma coisa com a vítima, é essencial, imprescindível a participação dessa vítima. Como? Eu pego, eu não, né, o ladrão, coloca a arma na cabeça da vítima e fala: assine esse cheque. O pessoal mais novo aí não sabe nem o que é cheque, né? Tá achando que eu sou do século passado, né? Me passa esse cheque, assina esse cheque, assina essa duplicata, assina esse testamento passando os bens para mim, me dá a senha do banco. Quando o ladrão pede alguma dessas coisas para a vítima, se a vítima não der, se a vítima não fizer, o ladrão pode matar a vítima. Se ela não quiser fazer e não passar a senha, não assinar, não, ele não vai ter a vantagem. Porque ele não tem a senha dela, ele não tem a assinatura dela. Se a vítima não fizer o que ele está pedindo, se a vítima não colaborar, não existe a vantagem devida. Então, veja, na extorsão é imprescindível, é essencial a participação da vítima. Tanto que o tipo já fala, né? O tipo fala, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tem que ter a participação da vítima. Seja uma participação omissiva, seja comissiva, não importa, mas tem que ter a participação da vítima, tá? Então, essa é a diferença. Coloca aí no fichamento de vocês. A diferença não é que um tem a participação e outro não tem. A diferença é que em um, tanto faz ter ou não, vai ter a vantagem de qualquer jeito. No outro é essencial. Sem a participação da vítima, sem a vítima fazer lá a parte dela, não há vantagem econômica, não há a extorsão se não tiver a participação da vítima. Combinado? E aí, tudo isso para falar o quê, gente? Para mostrar para vocês a diferença do roubo mediante restrição de liberdade da vítima e da extorsão mediante restrição de liberdade da vítima. Eu tive agora no meu último plantão, a semana passada, um roubo de carga. Aí os PMs encontraram os rapazes numa casa lá, com toda a mercadoria, aí tinha tido uma denúncia, tinham visto o caminhão desovando lá, enfim, né? E aí levou todo mundo e eu fui entender o que aconteceu. Então, o motorista estava transportando uma carga, eram 3 ladrões, os 3 ladrões abordaram esse motorista, colocaram o motorista num outro carro com 2 ladrões e um dos ladrões pegou o caminhão e levou o caminhão. Levou o caminhão para essa casa, despejou lá toda a mercadoria, voltou com o caminhão. Os outros 2 que ficaram num carro com a vítima ficaram rodando até despejar toda a mercadoria. Aí o outro veio, falou: ó, tudo feito, pode liberar o motorista. Aí devolveram o caminhão para o motorista pegou o caminhão, foi embora e eles foram lá pegar a mercadoria que eles tinham roubado. O PM chegou, pegou todo mundo, levou para a delegacia e deu um flagrante de roubo em concurso e mediante restrição de liberdade da vítima. Por que aqui foi roubo e não extorsão? Porque o motorista, ele não precisou fazer nada. Ele não precisou dar uma senha para levarem o caminhão, ele não precisou. Ele simplesmente foi assaltado, ficou lá, né, com a liberdade restringida por um tempo, até que eles liberaram, não roubaram o caminhão, devolveram o caminhão, só roubaram a carga mesmo, até que eles liberaram. Por quanto tempo ele ficou com a liberdade restrita? Pelo tempo necessário para desocupar o caminhão. Pelo tempo necessário para eles conseguirem cometer o crime deles. Então, um tempo juridicamente relevante e necessária essa restrição de liberdade para concluir o crime. Ah, se não pegasse... Gente, se pegasse o caminhão e joga o caminhoneiro lá, ele dá um telefonema e acaba, não dá nem tempo de despejar a carga em lugar nenhum, entendeu? Então, fica com a vítima sem liberdade, fica com a vítima com eles, para conseguir concluir esse crime. Essa é tem que ter essa necessidade da restrição de liberdade, tá? Tem que fazer parte do crime, ter alguma coisa a ver com o crime, graças a essa restrição de liberdade conseguiram a vantagem deles. Então, é um roubo mediante restrição de liberdade da vítima. Dá para falar em extorsão? Não, não teve participação nenhuma do caminhoneiro. Ele só ficou lá com a liberdade restringida,
para eles conseguirem ter lá, concluírem o feito deles. Outro exemplo. Tô saindo, pegando meu carro à noite. Na hora que eu vou pegar meu carro, 2 ladrões me abordam com uma arma. Vai banco de trás, vai banco de trás. Chegando lá, eles vão rodando comigo e falam: ó, você vai fazer 10 Pix. A gente vai ficar esperando, porque tem limite de tempo, de valor, de não sei o que. Então a gente vai ficar aqui até a gente conseguir fazer esses 10 Pix. Eles estão restringindo a minha liberdade também. Estão lá comigo, rodando no carro para conseguir a vantagem deles. Mas eles só vão ter essa vantagem se eu tiver a senha, se eu passar a senha ou entrar no aplicativo, ou se eu fizer o Pix. Eu tenho que participar para ter essa vantagem. Então, aqui é uma extorsão mediante restrição de liberdade da vítima. Percebe a diferença? No roubo, não teve participação da vítima, mesmo se teve, não era necessário, mas ficou rodando com a vítima o tempo necessário para conseguir concluir lá o feito deles. E na extorsão, também fica rodando com a vítima o tempo necessário, mas a vítima tem que ficar participando para ter a vantagem. Então, dito tudo isso, quando a gente pensa nesses crimes de PIX, de restringirem a sua liberdade para ficarem lá fazendo vários PIX, estamos diante da extorsão mediante restrição de liberdade da vítima. Pessoal, onde está essa extorsão mediante restrição de liberdade da vítima? 158, parágrafo 3º. Como a gente chama doutrinariamente, nas notícias e tudo mais, como a gente chama esse crime dessa extorsão mediante restrição de liberdade da vítima? A gente chama de sequestro relâmpago. Então, a gente tinha muito sequestro relâmpago antigamente, deu uma paradinha e agora com o Pix voltou com tudo os sequestros relâmpagos, tá? Então, esse é o sequestro relâmpago. E aí, o que o examinador gosta de fazer de maldade? Ele fala, a pessoa sabe que isso daí é extorsão, porque precisa da participação da vítima de ficar lá pondo a senha ou fazendo o Pix. Então, o concurseiro sabe que isso aqui é extorsão. E ele sabe que a gente chama de sequestro relâmpago. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou confundir para ele achar que isso daí é uma extorsão mediante sequestro. Vou confundir as palavras. E não é, pessoal. O sequestro relâmpago, esse daí do Pix, é uma extorsão mediante restrição de liberdade da vítima do 158, parágrafo 3º. É diferente, totalmente diferente do nosso artigo 159, que é uma extorsão mediante sequestro. Os nomes são parecidos, os termos são parecidos, essa definição doutrinária tem um nome parecido com o crime, então a gente confunde, mas não pode confundir, tá? Extorsão mediante restrição de liberdade da vítima é o sequestro relâmpago. A extorsão mediante sequestro nada mais é do que o que a gente conhece como sequestro. Fulano foi sequestrado, está pedindo resgate para a família. Se não der 300 mil, não vai devolver o fulano para a família de empresários. Essa é a nossa extorsão mediante sequestro, tá? Fica lá com a vítima num cativeiro, onde quer que seja, pelo tempo suficiente para receber o tal do resgate. Então, esse é o que a gente conhece na mídia de sequestro, é o 159. E o sequestro relâmpago é o 158, parágrafo 3º. Quando a gente fala essas restrições de liberdade para roubo com Pix, a gente está falando da extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, tá? Sempre que a gente falar em Pix, vai falar nisso? Não, né, pessoal? Tem 1000 golpes que dá para usar o Pix, né? Dá para ter um estelionato usando o Pix. Então te engana, olha, eu tô com teu filho, faz um Pix, ou manda aquelas mensagens, sabe, que você faz é um celular qualquer, um número que não tem nada a ver com o número da pessoa, mas eu coloco uma foto da filha da pessoa e, mãe, tô aqui na rua, preciso de dinheiro, faz um Pix de 20 mil. E a mãe tá lá diante do WhatsApp, que não é o da filha dela, que não tá gravado como sendo da filha dela, mas um WhatsApp novo, com a filha supostamente falando que teve que trocar de celular, e a mãe, às vezes desavisada, não consegue falar com a filha e acaba fazendo depósito. Também é um crime por Pix, né, através de Pix, mas aqui estamos diante de um estelionato. Aquela vítima é enganada
e com essa falsa percepção da realidade, acaba fazendo um Pix e acaba perdendo dinheiro, tá? Para a gente entender isso, a gente vai ter que comparar mais dois crimes muito importantes, super cobrado em provas, o pessoal erra muito e que hoje já tem uma linha a seguir, né? O pessoal erra não só nas provas, viu? Os registros de BO muitas vezes estão errados. Muitas vezes eu vou instaurar inquérito e está lá errada a tipificação. Advogado às vezes tipifica errado quando pede instauração de inquérito. Na mídia, às vezes, a gente fala errado, então a gente tem que entender a diferença desses dois crimes, tá? A gente está falando de estelionato meio de Pix, mas a gente tem que saber diferenciar o que é estelionato e o que é furto mediante fraude. Também são dois crimes que têm algumas coisas em comum e muita gente também erra porque faz assim um jeito de memorizar que acaba errando, né? Então fala, no furto mediante fraude, a vítima não é enganada, a vítima é enganada, mas não percebe. Tem uns jeitos de decorar que estão errados, né? Não dá certo esse jeito de decorar. A gente realmente tem que entender o que é cada um deles, tá? O furto é a subtração de patrimônio sem violência ou grave ameaça. Pode ser cometido de várias formas, né? Tem várias qualificadoras, e uma delas é a fraude. O estelionato é aquela enganação, aquela fraude para se obter uma vantagem indevida de alguém. O que os dois têm em comum? Eles não têm violência nem grave ameaça, eles têm fraude. O que mais que eles têm em comum? Os dois são uma vantagem indevida, né? Uma subtração de patrimônio, uma vantagem indevida. Então, eles são muito parecidos, né? E outra coisa que eles têm em comum, os dois têm como instrumento a fraude. Os dois são feitos através da fraude. Então, eles são muito parecidos. O que, afinal, difere o furto mediante fraude do estelionato? Olha só que importante. No furto mediante fraude, eu vou explicar para vocês a diferença. Depois eu vou dar um exemplo, talvez vocês ainda se confundam mesmo assim, tá? Aí vocês vão ver o exemplo, vão ver o que o STJ tem entendido, e aí a gente vai ter uma conclusão desse assunto. Então, o furto mediante fraude é a subtração de um bem mediante uma distração da vítima. Então, a fraude que eu utilizo é para distrair aquela vítima e, com isso, conseguir subtrair o seu patrimônio, subtrair o seu bem. Percebam que no furto mediante fraude não tem anuência da vítima. A vítima não falou, pega o dinheiro aqui. Pega esse meu bem aqui, pega esse carro. A vítima não fez nada disso. A vítima não quer entregar o carro, a vítima não quer entregar o dinheiro, a vítima não quer nada disso. Só que ela se distraiu por causa dessa fraude e acabou sendo subtraída. Então, vou dar um exemplo. Eu vou primeiro explicar os dois, depois eu vou dar exemplos bem parecidos para vocês verem como confunde. Já o estelionato. A fraude aplicada é para enganar aquela vítima que, com uma falsa percepção da realidade, se engana e acaba entregando o bem. Tem anuência da vítima. A vítima quer entregar o bem, a vítima quer fazer aquele depósito, a vítima quer dar aquele dinheiro. Mas ela quer de uma forma enganada, né? Pela fraude, ela teve uma falsa percepção da realidade. Então é diferente, ó. Estelionato não tem anuência. No furto mediante estelionato tem anuência da vítima, ela quis dar aquele bem. No furto mediante fraude não tem. Vou dar aqui uns exemplinhos para vocês se confundirem um pouquinho mais. Manobrista. Fui numa balada, né? Aí eu queria deixar meu carro com manobrista. Cheguei lá, uma pessoa se passou por manobrista, tava de uniforme. Eu, campeão, beleza, beleza. Eu deixei meu carro com manobrista e entrei na balada. Quando eu saí, eu vi que não tinha valet naquele lugar. Era um cara que não era manobrista, ele fingiu que era manobrista. Eu dei o meu carro para ele porque eu quis, mas ele não era manobrista, ele foi embora com o meu carro. Aqui, pessoal, tem um monte de gente que se engana e acha que é um furto, porque eu não dei o bem, eu só deixei no poder dele, não sei o quê, mas é um estelionato, né? Eu fui enganada com essa falsa percepção da realidade, eu realmente entreguei o meu bem para ele, eu quis dar o meu carro para ele. Ah, mas você quis, eu achou que ele era manobrista. Sim, essa é a fraude. Ele me enganou e por ser enganado eu quis dar o carro para ele. Diferente de
estou lá na frente do restaurante, paro lá no manobrista, e aí começam a conversar comigo, eu olho para trás, me distraio, enquanto isso vem alguém aqui e pega meu carro. Não vi pegar, eu não dei meu carro para ninguém. Tô lá para deixar com o manobrista, e aí vieram fingindo que era manobrista, porque me enganaram, eu me distraí e levou meu bem. Então vejam que no mesmo contexto, por exemplo, do manobrista falso, eu posso ter tanto estelionato quanto furto mediante fraude. E para eu saber qual dos dois que vai ser, eu tenho que entender se a vítima teve anuência, se ela quis dar o bem, se ela com uma falsa percepção da realidade desejou entregar aquele bem, ou se não, se distraiu para que ela olhando para o outro lado vai lá e pegue, subtraia dela, tá? Então a diferença é essa, se teve ou não a anuência da vítima, se a enganação da vítima foi para ela dar aquele bem ou para ela se distrair. Vamos para um outro exemplo, que aí vocês vão ver se vocês entenderam ou não. Caixinha do banco. Hoje em dia o pessoal não vai mais em banco, né? Quase ninguém mais vai em banco, então não tem mais tanta ocorrência em banco, mas o pessoal mais idoso ainda vai muito, né? Para pegar aposentadoria e tal. Até quando a gente passa de manhãzinha no banco, sempre tem uma fila, a maioria das pessoas idosas, né? E ainda tem gente que vai no banco. Eu trabalhei uma época numa delegacia que era numa rua que tinha todos os bancos que você puder imaginar. E aí o plantão do final de semana, do sábado de manhã, era muita ocorrência em banco. Porque essas ocorrências em banco normalmente acontecem muito mais de final de semana do que de dia de semana, né? Porque dia de semana você chama o funcionário, ele te ajuda, enfim, é mais difícil de ser enganado. De final de semana que você fica mais perdido e quem estiver lá você pede ajuda, né? Teve uma época até que tinha um golpe, não dá pra saber todos os golpes, porque né, toda hora muda. Mas tinha um golpe que colocava aquela pecinha para reter o cartão, né? Aí a pessoa colocava o cartão no caixinha, retia o cartão da pessoa e chegava, posso te ajudar, não sei o quê. E aí eles já colocavam uma coisinha com telefone, como se fosse o telefone do banco, né? Como se fosse do banco mesmo, e um telefone fake. E aí a pessoa ligava para aquele número, já atendiam falando, banco tal, 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 aqui posso te ajudar. Ela ia falando, falava a senha, falava não sei o quê, saía, deixava o cartão lá, e aí quem ficou lá fazia a festa do cartão da pessoa, né? Então tem várias ocorrências assim de banco. E hoje em dia uma que ainda é muito comum é a troca de cartões. Então a pessoa, a vítima está lá, né, fazendo a operação dela, ela não entende muito de banco, de internet, ou de qualquer coisa assim. E aí o outro bonzinho, né, chega e fala, e aí, posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Ela fala, preciso, bem, preciso fazer isso e aquilo. E aí o ladrão, né, ele vai distraindo a vítima e ou ele troca os cartões no momento da distração, ou ele faz com que a vítima saia deixe tudo ligado com a senha, alguma coisa assim, né? Tem vários tipos de golpes, ele faz alguma coisa assim. Nesse caso, é estelionato ou furto mediante fraude? Pessoal, o povo erra muito, tipificam errado. Hoje não tem mais dúvida. O concurseiro tem que saber isso, porque já é entendimento dos tribunais, não tem mais o que a gente se confundir, tá? Já é pacificado praticamente esse tema. Esse tipo de situação em que o ladrão distrai a vítima para subtrair o seu cartão, trocar os cartões, ou para subtrair o dinheiro da conta dela, ela não está em nenhum momento falando, filho, você precisa de dinheiro, eu vou te ajudar, porque ele contou uma historinha feia. Não tá. Ela não tá falando, você quer trocar os cartões? Troca, o teu é mais bonito. A vítima não tá falando nada disso. A vítima tá lá achando que está sendo ajudada, quando na verdade ela está sendo distraída para subtrair um bem dela. Então, pessoal, esse caso é furto mediante fraude. Ele tem uma carinha de estelionato, porque o ladrão chega lá, posso te ajudar? E a vítima, pode. Aí eles conversam, né, ela vai caindo na lábia dele. Então tem uma cara de estelionato, por isso que o pessoal confunde tanto. Mas vejam que no final, a subtração do patrimônio se dá mediante a distração da vítima. A vítima não tem a ciência da vítima. A vítima falou, pega aqui. Não teve isso. Então, esses casos de banco é furto mediante fraude, tá? É uma distração da vítima para subtrair o bem dela.
Ah, então sempre que tiver banco... Não, pessoal, não é sempre que tiver banco é furto mediante fraude. Esses casos de trocar os cartões, de usar a senha para fazer lá uma operação, esses casos a gente pode falar do furto mediante fraude. Mas também, obviamente, pode acontecer um estelionato no banco, né? Tá lá pegando dinheiro, aí eu vou lá, conto uma historinha, ela fala, nossa, então pega um dinheiro. Pode ter alguma forma de enganar aquela vítima para que a vítima faça algum depósito para você, faça algum Pix para você, né? Então vejam que dentro de um mesmo contexto, contexto de banco, um contexto do manobrista, um contexto de um roubo de tênis, dentro de um mesmo contexto eu posso ter vários crimes diferentes. Então não adianta a gente memorizar que no banco os tribunais superiores já falaram que é furto mediante fraude. Não, pode ter tudo dentro de um banco, né? Então a gente tem que entender o conceito de cada um desses crimes para conseguir aplicar em qualquer questão que o examinador fizer. Ele vai dar um exemplo dele, que ele vai criar, e a gente tem que não decorar, mas entender para conseguir aplicar, tá? Então, para a gente conseguir aplicar corretamente, a gente tem que saber a diferença entre a extorsão e o roubo, tá? A necessidade da participação da vítima ou não. A gente tem que entender que o sequestro relâmpago é extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, que não tem nada a ver com o sequestro, né? O sequestro é a extorsão mediante sequestro, que é uma restrição de liberdade para receber um valor de resgate e entender a diferença de uma vez por todas do furto mediante fraude e do estelionato, que os dois são muito parecidos, subtração de patrimônio, sem violência ou grave ameaça, mediante fraude, mas no furto é subtraído bem sem a anuência da vítima, sem a vítima nem perceber. No estelionato é uma historinha que faz com que a vítima entregue e com uma falsa percepção da realidade ela queira dar aquele bem. Tá legal, pessoal? A gente não pode confundir. Nessa época agora de Pix, de muitos golpes e tal, é muito fácil da gente errar, né? Então a gente tem que entender a diferença desses crimes para a prova, para aplicação no dia a dia, para aplicação nos plantões. Não dá mais para a gente ficar errando, né? Concurseiro não dá para errar esse tipo de situação. E principalmente para vocês que vão fazer plantão amanhã ou já fazem plantão, tem outra carreira e vão trocar, é importante a gente saber tipificar as ocorrências, tá? Não tem espaço para a gente tipificar a ocorrência errada em BO, é muito ruim, né? Então, essas são as principais diferenças. Infelizmente, o Pix está aí, né? Ele facilita muito a vida de todo mundo, mas infelizmente trouxe de volta alguns crimes, está trazendo algumas situações mais delicadas, né? Que a gente tem que ver como que vai resolver todo esse problema, mas isso faz com que esse assunto possa ser muito cobrado em provas, por isso que eu quis trazer esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Toda terça, às 21 horas, a gente se encontra aqui. Tragam temas interessantes que vocês queiram discutir, que vocês queiram entender. Ou, Milena, você viu a história da fulana de tal, aconteceu tal coisa? Vamos falar sobre esse assunto? Não vou ficar julgando o caso concreto, né? Porque tem juiz para julgar, tem algum colega meu já no inquérito, mas trago o caso para dar um exemplo, para explicar como funcionaria aquilo, né? Não julgar o caso em si, mas falar sobre a situação. Então, tragam casos, pode colocar aqui embaixo, pode me mandar no Insta, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês sobre o tema que vocês sugerirem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Assistam nossas aulas gratuitas, tem várias aqui, além desses bate-papos de toda terça às 21 horas. Eu tenho aulas gratuitas de Polícia Civil, de tribunais, enfim, de tudo quanto é carreira, cargo e tudo mais. Vale muito a pena. Eu trago sempre as aulas, as atualizações, o que de entendimentos e de doutrina vale a pena estudar naquele ponto. Então, acho que vale muito a pena, seja como revisão, ou seja um tema que você não vai ler muito, então você quer uma coisinha mais rápida, vale muito a pena, são aulas gratuitas, tira um tempinho do seu dia para fazer, resolvam o máximo de questões possíveis também, que eu tenho certeza que o estudo de vocês vai, deslanchar. Principalmente agora, esse ano, é o ano de vocês vão conseguir direcionar o estudo melhor, com certeza, e vão chegar onde vocês estão desejando. Tá legal? Fico por aqui, espero vocês na próxima terça, às 21 horas. Bom descanso, obrigada pela companhia e a gente se vê.